Por que que o meu aluno com diabetes, eu estou fazendo exercício lá com ele, eu não consigo fazer com que ele diminua a glicemia dele? Então, existem aí vários fatores que a gente precisa entender. Um dos fatores é a gente entender em que momento que a gente está dando aula para essa pessoa. Porque a gente sabe que pela manhã a resistência à ação da insulina ela acaba sendo maior. Então é por isso que é comum quem tem diabetes acorda pela manhã, mede lá a glicemia e depois, mesmo que ele ficar sem comer, esperar um período e medir de novo, a tendência natural é continuar aumentando a glicemia. Isso é normal, é a ação hormonal que a gente tem. E quando você vai fazer o exercício nessa situação, a tendência natural é ter uma maior resistência à ação da insulina. Então, pela manhã, é uma situação de quando se consegue diminuir a glicemia, a gente não pode criar grandes expectativas aí do quanto vai diminuir quando a gente compara um trabalho que é feito à tarde, durante o período, né, à tarde ou no final da tarde, à noite, onde a resistência à ação da insulina no nosso organismo, naturalmente, ela é menor. E essa resistência à ação da insulina, ela é natural, ela é fisiológica. Então, quem tem diabetes tem resistência à ação da insulina maior pela manhã e quem não tem diabetes também tem. É uma ação fisiológica e que, claro, quem tem diabetes sofre mais, porque ele acorda já pela manhã, às vezes com a glicemia um pouco mais alta do que o padrão de referência, mesmo dentro do tratamento que foi determinado para ele, e o que é pior, dali tende só a aumentar. E aí, muitas vezes, a gente depara, nós como profissionais de educação física, nos deparamos nessa situação. Você vai dar aula para a pessoa pela manhã, esse indivíduo, ele vai fazer exercício no início da manhã, já acordou com uma glicemia já acima do padrão que é recomendado mesmo dentro do tratamento dele, sei lá, ele acorda lá com 160 de glicemia, ele não vai deixar de fazer o desjejum. E aí você vai fazer o exercício, quer dizer, nesse desjejum, mesmo que ele falar, ah, não vou consumir nada com carboidrato, ele opte ali por alimentos que contenham mais proteína, por exemplo, a gente sabe que mesmo uma parte desses aminoácidos da proteína que foi consumida também vai ser convertida em glicose. Então, isso pode sim contribuir, independente, às vezes, da intensidade que a gente usa aí no exercício, da glicemia desse indivíduo nem sempre é baixar. Ela tender a se manter ou, às vezes, até aumentar um pouquinho. Então, é importante que nós, profissionais de educação física, entendamos todas essas variações, essas alterações fisiológicas envolvidas no organismo do ser humano, de uma maneira geral, e o quanto isso acaba impactando no indivíduo que tem diabetes. Porque muitas vezes as pessoas que têm diabetes, elas entendem que o exercício ele é hipoglicemiante, e é mesmo, isso é verdade. Mas a gente tem que entender que esse efeito hipoglicemiante do exercício, que é tão importante no tratamento, mas em situações onde não se tem um equilíbrio entre a alimentação e o tratamento medicamentoso, pouco o exercício consegue ajudar. Então a gente tem que entender isso também, as limitações que o próprio exercício tem. O exercício que eu falo de uma maneira geral, porque quem está no comando do exercício somos nós, os profissionais de educação física, somos nós que somos responsáveis por, naquele momento, prescrever o exercício de uma maneira que a gente consiga, né, que eu sempre falo aí para vocês, de orientar no sentido de adaptar o exercício ao diabetes, né? Então, nesse sentido, sim, né, a gente precisa prescrever o exercício levando em consideração todas essas variáveis que eu acabei de falar. Então, não é uma coisa tão simples do sentido de falar, ah, eu prescrevo lá exercício para quem tem diabetes, tá? Então, a prescrição ela é igual de manhã, quando a resistência à ação da insulina é maior, ela é a mesma coisa que vai acontecer à tarde e à noite. Então, isso é uma coisa que nós, profissionais de educação física, a gente precisa sim entender. Outro motivo que também acontece, como eu falei, né, nós temos aí os 3 pilares do tratamento e, consequentemente, a pessoa muitas vezes tem uma boca meio nervosa, né? E boca nervosa a gente sabe que é um grande problema, porque acaba muitas vezes em momentos de aumento na ansiedade, ou muitas vezes ficou puto por algo que aconteceu ali durante o dia e acaba atacando a comida. E normalmente vai atacar algo que traz prazer para a gente, que é algo que é doce. E isso fatalmente vai detonar toda a possibilidade por exemplo, do exercício promover é, o efeito hipoglicemiante. Apesar que ele vai realmente fazer isso, né?
mas não adianta o nosso aluno com diabetes chegando para fazer aula lá com 298 de glicemia. Então isso atrapalha bastante aí o nosso trabalho. Ah, a gente vai conseguir fazer como exercício diminuir essa glicemia? Vai. Só que a gente tem que entender, tem que ficar muito claro para nós que somos profissionais de educação física, que numa situação dessa, o indivíduo começando a fazer exercício com uma glicemia tão alta, ele já está produzindo uma quantidade muito grande de cetonas. E esse monte de cetona chegando lá no sangue deixa o potencial de hidrogênio mais baixo. E em uma situação onde o indivíduo tem, por exemplo, diabetes tipo 2, ele já tem o risco cardiovascular aumentado. O sangue começa a ficar mais viscoso, esse indivíduo ele está urinando mais, ele está tentando, ele sente mais sede, porque já está urinando demais, está perdendo muita água. E durante o exercício a gente sabe o quão importante é o indivíduo estar hidratado para poder fazer com que o sistema de termorregulação funcione e funcione de uma maneira efetiva. O músculo está produzindo calor, precisa refrigerar o sistema. Essa situação ela deve sim ser levada em consideração. E o quanto a gente está nesse momento que você está prescrevendo o exercício, de repente você ignorar, né, essa situação, não, eu sei que o exercício vai diminuir a glicemia, vamos fazer aí que vai dar certo, mas você está exigindo muito mais ou está forçando muito mais o sistema cardiocirculatório, muitas vezes de um indivíduo que tem diabetes tipo 2 com risco cardiovascular aumentado. Outro detalhe técnico que a gente tem aí, a percepção subjetiva de esforço do nosso aluno com diabetes, que está com a glicemia extremamente descompensada, por conta dessa maior exigência, né, do sistema, principalmente cardiocirculatório, ele vai sentir sim um esforço muito maior do que o que ele normalmente está fazendo, ou que você está prevendo, prescrevendo para ele ali com referência dos testes que você fez, que você sabe que é uma intensidade moderada, mas naquele momento não é isso que ele vai sentir. Então, isso é algo que a gente tem sim que tomar muito cuidado nessas situações, porque com a ideia de tentar ajudar, muitas vezes você pode até prejudicar esse indivíduo, porque num momento desse, o que a gente não pode permitir de maneira alguma é que a glicemia dele aumente. E pode ter certeza, nessa situação, ela pode sim aumentar mais ainda. O nosso aluno com diabetes, ele não está ele não estou conseguindo fazer ele baixar a glicemia. Então você tem que buscar, tem que conversar com essa pessoa e tem que entender aí esses efeitos fisiológicos, né, nosso como ser humano, do quanto eles estão influenciando nessa resposta glicêmica e também se essa pessoa está realmente disciplinada com o tratamento medicamentoso, com a alimentação que ela tem, e é algo que existe ainda uma outra possibilidade, que é exatamente, principalmente observar, pedir para essa pessoa, esse seu aluno com diabetes, medir mais vezes a glicemia, principalmente no dia que ele não faz exercício, para poder observar o quanto está sendo efetivo o tratamento que ele está fazendo. Porque muitas vezes o tratamento do diabetes ele vai se ajustando às modificações metabólicas do indivíduo. Então, ao mesmo tempo que com o exercício a gente retarda esse processo natural, principalmente em quem tem diabetes tipo 2, de cada vez mais ir colocando junto com o tratamento mais antidiabéticos orais, até chegar um momento que tem que associar o antidiabético oral com a insulina noturna, principalmente, a insulina basal, e depois também chegar num momento que o tratamento fica semelhante ao diabetes tipo 1. Sempre vai estar relacionado à questão do como está o tratamento desse indivíduo e como ele vem mantendo a glicemia, que vai estar com base no quanto o corpo dele ainda consegue produzir de insulina. Mas a gente sabe que ao longo do tempo, naturalmente, mesmo quem tem diabetes tipo 2 vai perdendo a capacidade aí de produzir a quantidade adequada de insulina para manter o padrão. Com o exercício, a gente retarda bastante esse processo natural, que geralmente acontece em torno de 10 anos, mais ou menos, que a pessoa tem aí diagnóstico de diabetes tipo 2. É algo que a gente sabe que vai acontecer, mas com o exercício físico, né, a gente vê que com o exercício físico a gente diminui muito, né, essa diminuição na massa muscular, que normalmente vai acontecer pelo processo de envelhecimento, se consegue
diminuir as perdas que naturalmente a gente tem no consumo máximo de oxigênio. Então, quer dizer, o indivíduo que é mais ativo, a gente reduz aí em até 50% toda essa modificação natural que acontece com o envelhecimento, e não é diferente no diabetes. Então, isso são processos que a gente tem que ficar atento, que a gente não sabe exatamente no momento que foi diagnosticado, a pessoa foi diagnosticada com diabetes, o que realmente vinha acontecendo até ali, né? Em que momento que está nesse processo. Então, é importante nós, como profissionais de educação física, em uma situação que você percebe que no dia que o indivíduo está fazendo exercício, ele está lá com dificuldade em baixar a glicemia, só que no dia que não faz exercício, a tendência natural é ele ficar hiperglicêmico a maior parte do tempo também. Então, nesse caso, tem que sim entrar em contato principalmente com o médico, ou pedir para a pessoa, né, marcar uma consulta e explicar aí o que está acontecendo. Né, e, se possível, você manter os controles aí mesmo com o exercício, o quanto está conseguindo ajudar nesse momento aí do tratamento. Porque aí sim, esse indivíduo certamente, o médico certamente vai tomar as providências necessárias para fazer o ajuste medicamentoso. E aí a gente, como profissional de educação física, tem que começar a tomar cuidado, porque ele vai sair desse quadro de hiperglicemia e muitas vezes vai começar a fazer hipoglicemia direto. A gente tem que reajustar muitas vezes aí o exercício.